Olá, meninas! Vamos lá para o nosso estudo de hoje. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em João 8, versículo 1. Quando você pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotação ou papel, vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, quero colocar, Senhor meu Deus, esse estudo diante do teu altar. Te pedir em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos edifique, Pai, e que através da Tua palavra nós possamos ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos lá? João, capítulo 8, versículo 1. João, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguns de vocês estiverem em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé, diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. João capítulo 8, do 1 ao 11. Essa foi a passagem que o Senhor me deu para o início do nosso estudo. A mulher adúltera. Na verdade, eu tive uma visão sobre essa mulher e mais para frente eu vou contar para vocês um pouquinho sobre isso. Esse texto, né, não é bem um livro que a gente vai estudar, a gente vai estudar sobre um personagem específico. Ele vai falar sobre o ministério de Jesus, né? Quando o ministério de Jesus estoura e ele anda por várias cidades ali, sem a honra devida, ele recebe muitas perseguições, principalmente dos mestres da lei e dos fariseus. Ou em algumas traduções está escrito os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas ou mestres da lei? Eram aqueles que tinham a facilidade de escrever, tinham a facilidade, tinha como se fosse uma unção, né, para a escrita. Então, eles que formulavam as leis. E eles tinham como eu vou dizer, eles tinham um lugar de ascensão, né? Era alguém importante naquela sociedade. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram os judeus que fizeram as sinagogas, que criaram as sinagogas. E o significado de fariseu quer dizer separado. Então, eles também tinham uma grande posição. Quando surge o ministério de Jesus, esses que tanto cuidavam da lei, que tanto protegiam a lei, foram os que mais perseguiram Jesus. Foram os que mais quiseram criar armadilhas para que ele pudesse ser descredibilizado, né? Essa passagem da mulher adulta vai dizer que Jesus pregando, como ele estava acostumando fazer, se você ler o capítulo anterior, o capítulo 7, e ler o capítulo 9, você vai ver que, como Jesus costumava fazer, ele saía para pregar a palavra, né? Ele saía para ensinar o povo. E os fariseus, eles sempre procuravam, os mestres da lei, alguma coisa para
descredibilizar Jesus. Então eles pegam aqui uma mulher que é surpreendida em adultério. O que é ser surpreendido? É ser uma pessoa que é uma pessoa que estava no ato na hora que foi pega, né? E eles pegam essa mulher surpreendida em adultério e levam essa mulher diante de Jesus para que ele pudesse dar um veredito sobre a vida dela. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso criando uma armadilha. O texto mesmo fala, né? Que eles criam uma armadilha para Jesus. E por que era uma armadilha? Porque a lei de Moisés diz que eles deveriam, que deve morrer quem comete adultério. Só que a lei de Moisés diz que deve morrer quem comete adultério, os dois, o casal, né? O casal deve morrer. Levítico 20:10 diz que o casal deve morrer, deve ser apedrejado. E eles levam diante de Jesus somente a mulher. E a segunda coisa que Jesus não poderia fazer, a primeira coisa era a sentença de morte, né? Então eles levam essa mulher até Jesus para que Jesus pudesse dizer que ela tinha que ser apedrejada e criasse uma sentença de morte. Só que se ele cria essa sentença, se ele dá essa sentença como está na lei, ele vai contra os romanos, que naquela época os romanos eles criaram uma lei que ninguém poderia sentenciar ninguém à morte. Então eles colocaram Jesus como diz o ditado popular, numa sinuca de bico, né? Ele não poderia dizer que ela poderia morrer por causa dos romanos, e se ele também fosse contra a lei de Moisés, eles podiam interpretar, todo aquele povo podia interpretar que ele estava a favor do pecado, e que não era uma verdade. Então eles levam essa mulher até Jesus no intuito de fazer com que essa mulher, com que Jesus fosse pego de uma forma ou de outra, porque na cabeça deles ele não teria como sair. Só que eles estavam diante do Deus, né? De Deus, de um homem, mas de Deus, né? Do Deus Filho. E aí Jesus, de forma muito sábia, ele leva esses fariseus e mestres da lei e todo o povo presente a pensar no seu próprio pecado, né? Ele fala para eles, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E por que Jesus diz para eles, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Porque existe uma outra lei que fala que aquele que pegou, eu até anotei aqui, que aquele que descobriu o pecado, aquele que viu, que testemunhou o pecado, Levítico 24:14, que diz assim, as mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Levítico 24:14. Então, Deuteronômio 17:7. Levítico 24:14 diz assim, tira para fora do arraial o que tem blasfemado, todos que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Então, quando Jesus fala para que as pessoas que estavam ali, que não tivessem pecado, atirassem a primeira pedra, eles já batem direto na barreira da hipocrisia, que Jesus já sabia, né? Por quê? Porque eles não levaram a mulher ali para ser justiceiro. Eles não levaram a mulher ali para fazer justiça, como a lei dizia, que deveria tirar do arraial ou que deveria matar as pessoas. A própria pessoa que foi testemunha poderia matar. Eles não levaram ela ali para isso. Eles levaram ela ali com uma segunda intenção no coração. Eles levaram ela ali para que Jesus fosse pego, porque a mulher já estava condenada mesmo na cabeça deles. Mas o que acontece? Eles levam essa mulher não para fazer o que a lei cumpre, não para se fazer cumprir a lei em prol da congregação, em prol do povo. Eles não estavam querendo fazer isso. O que eles estavam querendo era calar Jesus ao seu benefício próprio. E por causa disso, quando Jesus fala para eles atirarem a primeira pedra, eles então caem nesse embargo de que eles estavam pecando porque eles sabiam que eles estavam errados. O primeiro erro eles mesmos tinham que ter executado a mulher.
O segundo erro é que eles levaram só ela, não levaram o homem, como a lei diz que os dois têm que ser executados, né? Aqui não é nem mencionado quem era esse homem. Eu também procurei a fundo saber quem era essa mulher, se historiadores sabem, se tem algum estudo para dizer quem é essa mulher. E algumas pessoas mencionaram o nome de Susana, que é mencionada, né, no Novo Testamento, e outros mencionaram o nome de Maria Madalena, mas não há relatos reais de que essa mulher seria uma das duas. Mas vamos lá, algumas coisas nós aprendemos aqui nesse texto. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós precisamos clamar ao Senhor pelos livramentos diante das armadilhas do nosso adversário, do adversário das nossas almas. Você precisa colocar no seu coração e entender que uma vez que você conhece a Jesus, e a palavra de Deus diz que você não escolheu a Ele, que Ele escolheu a vós, que Ele te escolheu, Ele te separou. Uma vez que você tem o selo de Deus, você está no exército inimigo. Só existem dois exércitos, né? O do inimigo das nossas almas e o de Jesus. Então, você, selado por Jesus, escolhido por Jesus, uma vez que você aceita o Senhor e confessa a Ele, você está no exército inimigo. Não importa em que condição você se encontra, você está no exército inimigo. E Ele está, como a Bíblia fala, ao nosso derredor, procurando a quem dragar. Então, existem armadilhas feitas pelo inimigo com meias verdades, né? Eles armam, os fariseus e mestres da lei, ou escribas, eles armam uma situação com meia verdade. Era verdade, é a lei de Moisés que a mulher tinha que ser apedrejada se pega em adultério. Mas era uma meia verdade, por quê? Porque primeiro que a lei diz que quem tinha que executar essa mulher eram eles mesmos, a testemunha. E a segunda coisa é que não era só ela que tinha que ser apedrejada, a consequência era dos dois. E só ela foi levada diante de Jesus. Então nós precisamos nos atentar quanto às armadilhas que o inimigo arma a nosso respeito. Você tem examinado a sua vida num nível de perceber as meias verdades que o inimigo coloca diante de você para que você caia na armadilha dele? Porque às vezes o emprego que você tanto sonhou é uma meia verdade. Às vezes aquele lugar tão sonhado que você queria ir é uma meia verdade. Às vezes mudar de ministério é uma meia verdade. Eu não sei qual é a meia verdade que o inimigo tem colocado diante de você, mas eu creio que se você orar e pedir ao Senhor para te revelar, Ele fará. Amém? A segunda lição que eu aprendo aqui é que nós precisamos ser livres de uma vida de aparência, né? Nós estamos num mundo, num momento do mundo, e isso, como é que eu vou dizer? Isso aumentou consideravelmente que as pessoas vivem de aparência. As pessoas vivem de Instagram, de foto no Instagram, como se o Instagram revelasse a vida de alguém. Ninguém põe no Instagram, ninguém põe em rede social, ninguém conta os problemas da vida. A gente conta os problemas da vida para pessoas que são muito íntimas a nós e que poderiam nos ajudar. Agora, se você permite que a sua vida seja pautada pelo Instagram de outra pessoa, pelo que a pessoa conta para você, de só maravilhas, você fatalmente vai viver uma vida de descontentamento. E por quê? Porque a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. Nem eu, nem você, nem nenhum ungido nessa terra estamos livres das aflições. Jesus não esteve livre das aflições. Por que você acha que eu e você estaremos? Nós precisamos estar livres de uma vida de aparência. Esses fariseus e mestres da lei eram pessoas importantes, pessoas conhecedoras da lei, estudadas, letradas, vamos colocar no nosso tempo, com os melhores empregos. E eles
simplesmente estavam vivendo de aparência. Por quê? Porque eles queriam uma justiça para o outro, no caso para essa mulher adúltera, que eles não estavam tendo. Porque eles não precisavam usar de uma meia-verdade para desmascarar Jesus. Aprenda uma coisa que o meu pastor diz, né, o meu bispo diz, que aquilo que não é de Deus vai ser fatalmente destruído, mas aquilo que foi sonhado no coração de Deus e que Deus está no negócio, ninguém consegue destruir, né? Jesus vinha da parte do Pai dele, como homem, e era Deus. Então, nada do que eles fizessem poderia minimizar o ministério de Jesus. Mas, por outro lado, eles estavam pensando vamos pensar nos fariseus e nos mestres da lei, eles estavam pensando em julgar alguém, mas não estavam se autoanalisando, se auto-julgando, né? Nós, como seres humanos, fazemos muito isso, né? Fazemos muito isso, a gente põe uma peneira daquelas bem pequenininhas, bem severas com a vida dos outros, mas esquecemos de filtrar a nossa vida, de peneirar a nossa vida. Eu queria que você pensasse em que área da sua vida, em que momento da sua vida você tem filtrado o outro de forma severa e não leva isso para você. Você já parou para pensar que nós criticamos todos e todos porque nós somos seres humanos, né? E ferro afia ferro. Já parou para pensar que nós muitas vezes pensamos assim: nossa, mas por que fulano tomou aquela atitude? E aí criticamos a atitude do fulano. Mas a mesma atitude nós não colocamos diante da nossa vida. O Senhor várias vezes já falou comigo, através da correção, através da minha filha. Às vezes eu corrijo ela em alguma coisa e o Espírito Santo imediatamente fala para mim: mas você é assim. Como quem diz, como que você quer corrigir o outro se você é assim? Né? Que nós sejamos cristãos que peneira primeiro a nossa vida. Nós podemos sim, nós temos ouvidos, nós temos uma mente sadia, graças a Deus, olhos, e não tem como a gente não pré-julgar ou pelo menos analisar uma questão. Mas um conselho que eu te dou, quando você for analisar uma questão, analise ela primeiro com o filtro da sua vida. Vê se antes de você comentar, antes de você falar, se você não está fazendo na sua vida primeiro. Mateus capítulo 15, versículo 8 ao 9 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Não adianta nada você entender de Bíblia, não adianta nada você discipular as pessoas, você aconselhar, se você não faz isso dentro da sua casa. O seu primeiro ministério é a sua casa. O seu primeiro ministério é a sua vida. Faça na sua casa primeiro. Olha para o seu casamento primeiro. Olha para o seu relacionamento com os seus pais primeiro. Para depois você querer julgar o outro. Os fariseus e os mestres da lei, eles queriam que aquela mulher fosse apedrejada, foi exposta diante das pessoas, porque a Bíblia vai falar, se você ver no versículo 3, diz que eles colocam ela, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Eles fizeram questão que ela ficasse exposta diante das pessoas. E quantas das vezes nós não fazemos questão de expor o outro? Às vezes a fofoca chega até nós e não para em nós. A gente conta para outro. E não é com o intuito de orar, isso é desculpa. Desculpa de crente. Não contei para fulano orar. Você orou para você querer que fulano ore? Eu vi um filme uma vez, eu não me lembro o nome do filme, mas eu vou procurar e eu digo a vocês, que o cara, de forma errada, visita uma pessoa no hospital e aí ele fala para ele assim, conversa um pouco com ele e fala para ele: eu vou orar por você. E no outro dia, esse cara vai visitar esse senhor de novo no hospital. E
o doente pergunta para ele: você fez o que você me prometeu? Orou por mim? Não sejamos fariseus. Quantas vezes as pessoas nos pedem oração e a gente esquece, a gente não ora, a gente não se compromete com a dor do outro e queremos ter uma postura de santarrão. Eu queria que você pensasse sobre isso, pensasse sobre a sua postura, sobre a pessoa que você é, se você não tem sido fariseu e mestre da lei. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus pode reescrever qualquer história. O bispo teve uma revelação da parte do Senhor, pregando essa palavra. Foi há muito tempo que ele falou sobre isso lá na igreja, na minha congregação. E ele falou que o Espírito Santo revelou para ele que a primeira vez que Jesus escreve no chão, ele está escrevendo os pecados da mulher. E aí, se você vê, Jesus se levanta para falar com os fariseus. E quando ele fala para que quem tiver pecado atirar a pedra, ele se abaixa novamente. E quando ele se abaixa, ele está escrevendo uma nova história para ela. O encontro com Jesus é capaz de transformar toda e qualquer situação. Não existe pecado, não existe passado que não possa ser transformado por Jesus. Você podia ser a pior pessoa dessa terra, a mais arrogante, a mais estúpida, você pode ter sido a mais prostituta, você pode ter sido uma mulher que se aproveitou de outras pessoas, de outras coisas, só que ao se encontrar com Jesus, ele escreveu uma nova história para você. Ele começou a escrever uma nova história. E ao ler essa passagem, o Senhor me ministrou uma outra coisa nesse momento que Jesus se abaixa, levanta para falar com os fariseus e se abaixa de novo. Não existe prostração, não existe problema que te derrube, te coloque no chão, que Jesus não esteja com você. Jesus se abaixa para estar no nível daquela mulher. Jesus está de mãos dadas com você, independente do seu problema, independente da sua dificuldade, independente da sua prostração. O Senhor está com você, Ele é com você, Ele vai permanecer com você. Reparem na palavra que o Senhor só se levanta do chão quando essa mulher também se levanta. A passagem vai falar aqui, no versículo 10. No versículo 9, os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Ou seja, está dizendo que a mulher já estava em pé. E aí no versículo 10 diz assim: então Jesus pôs-se em pé, ou seja, ela levantou primeiro do que ele. O que Jesus quer para mim e para você é que você esteja sempre, sempre em pé. E ainda que ele tenha que se levantar depois de você, da onde você estava, ele vai estar sempre com você. Quem se põe de pé primeiro é a mulher. Jesus faz questão de colocar ela de pé. Nessa palavra, nessa Bíblia, nessa escrita, não existe uma vírgula por acaso. Tudo que está aqui é para nos ensinar. E você precisa meditar nessa palavra e prestar atenção nos detalhes dela. Jesus se põe de pé depois que essa mulher se pôs de pé. Por quê? Porque ele faz questão de estar com você. Ele faz questão de permanecer com você durante todo o tempo da sua dor, durante todo o tempo da sua prostração. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, Jesus está com você. Creia nisso. A palavra diz que é necessário que a gente creia que Ele está conosco, que é necessário que a gente creia que Ele é galardoador daqueles que confiam nele. Você crê? Você crê que Jesus escreveu uma nova história para você? Mas existe uma outra lição nesse reescrever a história. Nós temos pecados de estimação, né? Nós somos pessoas com pecados de estimação, com autocomiseração, né? Todos os milagres que Jesus fez, se você for ler todo o Novo Testamento, ele pergunta para a pessoa: você quer ficar curado? Você quer? O que queres que eu te faça? Porque, em primeiro lugar, minha irmã, você tem que querer. Jesus não vai passar por cima de você.
Eis que estou à porta e bato. Você tem que abrir essa porta para ele entrar. Você tem que querer melhorar. Você tem que querer ter uma nova história. Você tem que se convergir do lugar que você está. De repente você está aí há muito tempo falando, mas nada muda. Mas nada se transforma na minha vida. Nada é transformado. E por que nada é transformado? Talvez você não esteja convergindo do lugar que você está. Você quer um futuro diferente? Faça hoje algo diferente. Você quer viver e cumprir o seu propósito? Comece hoje a mudar a sua postura. Porque o Senhor, Ele tem grandes promessas para mim e para a sua vida, amém? Só que para que isso aconteça, você tem que querer. A palavra do Senhor vai dizer, se quiserdes, se me ouvirdes, se obedecer, comereis o melhor dessa terra. Tudo tem uma condição. E a primeira condição é você querer. A única pessoa que pode parar os propósitos de Deus na sua vida é você. Muitas das vezes a gente atribui a outra pessoa a nossa paralisação, a nossa procrastinação, atribui as adversidades da vida, porque você não nasceu rico, porque você tem que trabalhar muito, porque tudo para você é mais difícil, mas a única pessoa que pode parar você é você. Encare que todas as adversidades que você passa, que todas as situações que você passa são experiências que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E essa mulher adúltera, ela entendeu isso, que Jesus pôde mudar a história dela. A imagem que eu vi quando eu comecei a orar e pedir ao Senhor que me desse a palavra do início desse estudo, né? A primeira pessoa que a gente estudar, o primeiro livro que a gente ia ler, eu vi uma mulher no chão com um véu na cabeça. E quando eu fui procurar imagens sobre a mulher adúltera, se você pode procurar na internet, todas as imagens estão com ela com a cabeça descoberta, sem véu. E eu fui procurar o porquê que as mulheres daquela época, por que as judias usavam o véu, e usam, né? E eu descobri que existe uma passagem bíblica que eu não anotei, me perdoe, que fala que o véu na cabeça da mulher é honra, que o véu na cabeça da mulher é honra diante das pessoas, diante de Deus, né? Então essa mulher estava sem véu. Só que nós a vimos sem véu. Os nossos olhos viram sem véu. Só que quando o Senhor me mostra ela, e eu pedi para que Ele me desse a revelação disso, Ele me mostra ela com véu. Sabe por quê, mulher? Porque independente do seu pecado, independente do seu erro, para o Senhor você continua sendo a mesma pessoa. Você continua sendo a mesma pessoa de quando Ele te chamou, independente dos seus erros. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe erro capaz de separar o amor de Deus por você. Aquela mulher, ela foi restaurada pelo Senhor. Aquela adúltera teve uma vida transformada, mas ela quis ter essa vida transformada e ela creu que o Senhor podia dar uma vida nova para ela. Você precisa pensar que aquela mulher estava fadada à morte. Se não fosse de apedrejamento, a morte social. Porque a rejeição, a culpa, a indignação das pessoas e tudo que ela carregaria por causa do pecado, por causa de um erro dela, estaria anulando a vida daquela mulher, estaria matando aquela mulher mesmo em vida, né? E quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas, né? Quantas vezes um ex-presidiário, alguém que matou alguém que errou muito, que fez escolhas erradas, não merece a nossa confiança. Nós não confiamos. Só Jesus confia, só Jesus pode restaurar e retribuir a fé e a confiança de alguém. Então eu quero dizer para você que Jesus pode sim reescrever a história que você está achando que ele não pode.
E Ele quer. E você quer? A outra coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos tomar muito cuidado com o julgamento das outras pessoas. Com o julgamento que a gente faz na vida das pessoas, né? Como eu já falei aqui sobre o livramento de armadilhas, né? E que está juntamente ligado ao julgamento, nós precisamos não julgar as pessoas. Nós precisamos entender que às vezes, muitas vezes, a gente põe um filtro na vida do outro e esquece de colocar no nosso. Lucas capítulo 6, versículo 42 diz assim: como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a visga que está no seu próprio olho? Muitas vezes nós fazemos isso, né? A gente consegue enxergar muito bem o visgo, o problema do olho dos outros, mas não consegue enxergar o nosso. A gente consegue até enxergar, avaliar o sentimento do coração de uma pessoa. Ah, essa pessoa age assim porque é ferido nisso, ou é assim porque é aquilo, mas não consegue ver os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias mazelas, os nossos próprios quartos escuros. Então hoje o Senhor convida eu e você a olharmos para nós mesmos, para a nossa conduta cristã, porque a mudança que a gente espera nesse mundo, ao nosso redor, ela começa em nós. Amém? E uma outra coisa que eu entendo é que quanto mais santidade eu e você tivermos, mais misericórdia com o outro nós teremos. Porque nós saberemos que nós somos indignos do favor de Deus, né? Que é a graça que nos alcançou. Então, se você se acha digno do favor de Deus, tem alguma coisa errada aí. Você precisa se avaliar. Porque a verdade é que nós somos indignos, todos nós. E quanto mais santidade você tiver, mais você vai ter um olhar de misericórdia com as pessoas, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se forem trevas, que tremenda trevas serão. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é sobre perdão. Essa mulher adúltera, ela teve o perdão do Senhor. E além do perdão do Senhor, ela precisou se perdoar, né? Às vezes a gente carrega uma culpa por uma vida inteira de uma escolha errada. Talvez você tenha tido um filho fora do seu casamento e se converteu depois e você se arrepende disso, mas não pode se arrepender pelo amor ao filho. E acha que tudo que acontece de ruim é a mão de Deus pesando sobre você sobre isso. Às vezes você carrega uma culpa do filho de um filho já adulto não corresponder às suas expectativas e você acha que você criou ele errado. Mãe tem muito isso, né? Às vezes você carrega a culpa de não dar conta da sua casa, de fazer o melhor de comida, de fazer o melhor que você pode. Às vezes você carrega uma culpa de um passado tenebroso que você teve, de atitudes feias, de atitudes que hoje você consegue enxergar na luz de Jesus, que não são coniventes com uma pessoa decente, e você carrega essa culpa. Quero te dizer que o Senhor, Ele já te perdoou, né? Ele já te perdoou. Gálatas 6:7 diz que tudo quanto o homem semear, ele vai ceifar. Né? Então, talvez as consequências, elas sejam duras, mas o Senhor já te perdoou. E você precisa se perdoar para viver uma nova história. Você precisa deixar de se culpar para viver uma nova história. Pensa comigo se essa mulher adúltera, se ela continuasse olhando de cabeça baixa e olhando para as pessoas como se todos estivessem julgando ela, sem se perdoar, como seria a vida dessa mulher? Uma prisão. E quantas pessoas saem da igreja, quantas pessoas se afastam de Jesus por causa de outras pessoas ou porque errou e acham que a igreja tem o conhecimento disso, porque errou e acha que as pessoas continuam julgando isso.
Quero contar um segredo para vocês. As pessoas falam de você até o próximo escândalo. Vou te dar um exemplo claríssimo. A política é o assunto mais comentado no Brasil, até a Copa do Mundo. Já já todo mundo esquece, a conversa é outra. E aí depois vem o Natal, sabe? Quem lembra do seu pecado, do seu problema, é você e o diabo. O único interessado em fazer você não esquecer do que você fez de errado é o inimigo das nossas almas. Porque assim ele te paralisa, assim ele faz você procrastinar, assim ele faz você se sentir merecedora de conversar com seu pai. E tudo que seu pai quer é que você converse com ele. Tudo que seu pai quer é que você olhe para ele e despeje o seu jugo, para que ele troque o jugo com você, sabe? Tudo que Deus quer é que você converse com ele. E pode reparar, todas as vezes que a gente erra, que a gente toma um caminho que a gente sabe que não poderia ter tomado, e imediatamente o Espírito Santo nos convence e a gente se arrepende, a gente já não consegue orar, não flui. A gente não consegue buscar a Deus, a gente se sente indigno. Mas eu quero dizer para você que oração não é sentimento, é decisão, é disciplina. Então discipline-se a crescer em Deus, discipline-se a buscar ao Senhor, discipline-se a ser melhor todos os dias. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Perdão é uma decisão. Perdoe-se. Eu não sei em que você precisa se perdoar, eu não sei como que você precisa levar esse novo tempo da sua vida, mas ore ao Senhor. Ore ao Senhor para que Ele possa ministrar no seu coração de que não existe acusação que Ele não possa limpar da sua vida. Que não existe acusação do inimigo que Ele não possa reverter. O nosso Deus é especialista em transformar bênção em maldição. Amém? 1 João 1,8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. A gente muitas das vezes quer julgar o outro, apontar o outro, né? Não perdoar o outro, porque a gente se sente, mesmo involuntariamente, melhor. Mas eu peço a você, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, não sei quando você verá esse vídeo, perdoe quem você precisa perdoar. É você que vai ser liberto. Ore por essa pessoa até que você não sinta mais a dor. E se perdoe, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a você por estar aqui comigo nesse tempo. Essa foi a primeira palavra que o Senhor colocou no meu coração, a mulher adúltera, e as lições que a gente aprende com essa história. Te peço que você reflita e medite nessa palavra para que o Senhor fale diretamente com você. E até a próxima direção do Senhor. Um beijo.